Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Matemática e na aula de hoje, do dia 20 de agosto, nós vamos fazer expressões numéricas, vamos resolver, começar a estudar as resoluções de expressões numéricas com números inteiros. O que a gente viu até agora? A gente viu é, separadamente multiplicação, divisão, potência, subtração, adição, e agora a gente vai ver numa escrita que a gente chama de expressão numérica, que envolve as operações. O que é uma expressão numérica, então? Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações devem ser feitas. Então, existem regrinhas para a gente resolver uma expressão. Quando se mistura mais de uma operação, existe operação que a gente tem que fazer antes, tá? Por exemplo, uma multiplicação e uma subtração. Qual que eu resolvo primeiro? A gente vai ver essas regrinhas, tá? Então, nas expressões numéricas abaixo, que a gente vai ver, utilizaremos todas as operações estudadas, porém devemos nos atentar às regras abaixo para poder resolvê-las. Então, tem algumas situações aí. Primeira situação. As expressões algébricas, gente, ela vem com alguns caracteres, né? Alguns símbolos, que são os colchetes, as chaves e os parênteses. Então, na primeira situação, se não tiver esses símbolos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, devemos resolver as operações na seguinte ordem, tá? Ó, se não tiver nenhum símbolo, só tiver número e os sinais de mais, menos, divisão, temos que fazer o seguinte. Primeiro, o que a gente resolve? Se tiver potência ou raiz. Qual das duas aparecer na ordem? Primeiro, a gente está lendo a expressão numérica. Qual das duas aparecer primeiro, a gente resolve, antes de resolver a outra. Depois que a gente resolver potência e raiz, quando não tiver mais as duas, a gente resolve a multiplicação e divisão, na ordem que aparece também. Se primeiro aparece multiplicação, a gente resolve a multiplicação, depois a divisão, ou se aparece divisão, primeiro a divisão, depois a multiplicação, nessa ordem. Quando acaba a multiplicação e divisão, aí a gente faz a soma e a subtração, tá bom? Aí a gente pode juntar os termos, não tem problema, verificar como é a melhor maneira de se fazer. Tudo bem? Então, primeiro passo. Se tiver tudo isso, primeiro resolve potência e raiz, qual tiver na frente. Depois que acabar a potência e raiz, a gente faz a multiplicação e a divisão, qual tiver na frente também. Multiplicação, divisão, multiplicação, tanto faz. E quando acaba a divisão e multiplicação na expressão, a gente faz a soma e a subtração. Ok? Vamos ver com um exemplo aqui. Ó. Exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos, ó, repare que não tem o símbolo das chaves, dos colchetes e dos parênteses. Então a gente resolve o quê? Primeira coisa, a gente vê, tem potência, o que é potência? Quando tem alguma coisa elevado. Ou tem raiz? Raiz é quando tem o símbolo aqui, né, da raiz quadrada, por exemplo. Não tem nenhum dos dois. Então, se não tem nem potência e nem raiz, já começamos resolvendo da multiplicação e divisão. Tem multiplicação e divisão? Tem. Repara aqui, ó. Mais 20 menos 50 dividido por 10 mais 4 vezes 3. Tem multiplicação e tem divisão. Quem aparece primeiro das duas é a divisão. O que a gente faz, ó, na expressão? Primeira coisa que a gente faz. Nesse caso, vamos resolver a divisão que aparece primeiro, tá bom? A divisão está aqui, a multiplicação está aqui. Poderíamos resolver na mesma linha, as duas ao mesmo tempo. Mas como eu falei para a gente resolver por etapa, vamos por etapa para não confundir. Ó, mais 20. Eu copio esse mais 20. Ó, a expressão está aqui em cima. Então, primeiro aparece a divisão. Então, primeiro vamos resolver a divisão que apareceu antes. E copiamos o restante. Então, vamos lá. Ó. Na expressão, a gente vai copiando o que a gente não resolve por enquanto. Ó. Mais 20, eu copio. Eu não vou resolver ele agora, porque ele está tirando alguma coisa depois. Então, por enquanto, eu não resolvo ele. Menos 50 dividido por 10. Opa, aqui tem a divisão. Primeira coisa que apareceu. Então eu vou resolver. 50 dividido por 10 deu 5. Só que nesse 50, na expressão, gente, levem o sinal que está na frente. Quem está na frente do 50 é negativo. E esse 10 não tem nada na frente, é só o sinal de divisão. Então ele é positivo. Negativo com positivo na divisão
essa resposta fica negativa. Então fica assim, ó. Mais 20 eu copiei. 50 dividido por 10, 5. Menos com o mais do 10, porque não tem nada na frente do 10, menos 5. Tá bom? O que eu faço agora depois que eu resolvi a divisão? Copio o resto depois dela. Mais 4 vezes 3. Lembrando, então, o sinal que está na frente pertence ao número que vem depois dele. Ó. Esse mais 20 esse mais pertence ao 20. Esse menos pertence ao 50. Esse mais pertence ao 4. Aqui tem o sinal de divisão, então aqui não tem nada no meio, então é mais. Aqui depois do vezes não tem nada, é mais aqui na frente do 3. Tá bom? Ficou isso aqui então. Mais 20, resolvemos, deu menos 5, mais 4 vezes 3. Nessa segunda parte aqui, quem é a próxima operação? Mais 20 menos 5 mais 4 vezes 3. Então agora a gente resolve a multiplicação, que foi o que apareceu depois da divisão, e tem que ser nessa ordem: multiplicação, divisão, primeiro, quando acabar tudo que a gente vai somar e tirar. O que eu faço aqui então? Mais 20, por enquanto eu copio, menos 5, por enquanto eu copio, e esse mais 4 vezes 3, porque o mais está grudadinho no 4, ele pertence ao número que vem depois, mais 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Esse 4 tem o mais na frente, e o 3 também é positivo. 4 vezes 3, 12. Esse é mais e esse é mais, aqui no meio continua mais, tá bom? Continuou mais porque na frente do 4 tem o mais, e na frente do 3, quando não tem nada, é mais também. Então ficou mais, e eu fiz a multiplicação, 12. O que ficou nessa linha? Mais 20 menos 5 mais 12. Repara que não tem mais multiplicação. Agora a gente pode fazer a soma e a subtração, tá? Pode fazer na ordem que aparece também, se quiserem. Ó. Somamos e subtraímos. Então vamos lá. Ó. Eu tenho 20 mais 20, quer dizer, esse mais na frente do 20 significa que eu tenho 20 reais. Vamos falar em reais. Eu tenho 20. Aí eu tiro 5. Se eu tenho 20 reais e eu tiro 5, eu vou ficar com 15 reais. Desses 15 que eu fiquei positivo, né? Fiquei com 15 positivo. Lembrando que a soma e a subtração, gente, a regrinha de sinal não é a mesma da multiplicação. Ó, se eu tenho 20 reais e eu pago 5 que eu estou devendo, eu fico com 15 positivo. Sobra dinheiro para mim, então é positivo. Fiquei com 15 positivo aqui. Vou somar com 12. Qual a minha resposta final? 15 mais 12, 27. Essa é a minha resposta final da expressão. Então, toda essa expressão, a resposta final dela é 27. Se a gente começar a inverter as ordens, vai dar valor diferente, não pode, tá bom? Um outro exemplo, uma segunda situação agora. E quando aparecem os parênteses, os colchetes e as chaves? Resolve quem? Resolve-se primeiro as operações que estiverem entre os parênteses. Então, primeiro resolve isso. Depois que acabou com isso, resolve quem estiver dentro do colchete. E depois resolve quem está dentro das chaves. Ok? Se tiver alguém fora de tudo isso, vai ser resolvido só no final. E lembrando que dentro de cada um deles vai ter continhas. Vocês têm que dar valor, têm que seguir. Dentro de cada um desses, tem que seguir a primeira regra também. Então, primeiro, tem parênteses? Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, dentro disso. Só que se dentro disso, aqui só tem uma continha de menos. Mas se tivesse essa continha de menos e um vezes aqui, primeiro eu faria vezes. Eu respeito a primeira situação dentro de cada ordem. Então, qual é o primeiro que eu resolvo? Parênteses. Depois, colchetes. Depois, chaves. Dentro de cada um deles, eu respeito a ordem da multiplicação e divisão primeiro e depois da soma e subtração. Se tiver potência, também é o primeiro de tudo, tá bom? Vamos ver com calma aqui, ó. Abre parênteses, abre chave, tem 80 mais 20 menos, abre colchete, 10 dividido por 2 vezes. Abre parênteses, 81 menos 61, fecha parênteses, menos 10, fecha o colchete, mais 15, fecha a chave. Tá bom? Então, ó, quem que eu vou resolver primeiro nessa expressãozinha aqui? Primeiro resolvo o que está no parênteses. Repara que até chegar aqui dentro, ó, até chegar nisso aqui, eu copiei tudo, ó. Mais 80, copiei a chave 80 mais o 20 menos abrir colchete 10 dividido por 2 vezes. Aí eu resolvo.
81 tira 61 vezes 20. Quando ficar só uma resposta, ó, esse tira esse, deu 20. Já posso tirar do parênteses, tá bom? Ó, deu 20, eu não preciso deixar mais. Coloquei o 20 aqui. Ó, ficou vezes o 20 que deu aqui. Menos, e o que tem depois? Eu copio também. Menos 10, fecho o colchete, mais 15. Tá vendo? Só resolvi essa parte. O resto eu copiei. Quem eu resolvo agora? Já não tem mais parênteses. Tem os outros símbolos? Tem colchete e chaves. Primeiro é o colchete agora. O que eu faço? Ó, copio 80, copio 20, menos. Agora eu vou resolver todo esse colchete. Repara que dentro do colchete tem um monte de números e um monte de operações. Ó, 10 dividido por 2 vezes 20 menos 10, aí fecha. Então tem que resolver tudo isso. Para resolver tudo isso, tem que seguir aquela regrinha das etapas. Quem que eu faço primeiro? Potência. Tem potência? Não. Depois, divisão e multiplicação. Quem aparecer na frente? Tem divisão e tem multiplicação. Quem eu faço primeiro? Essa divisão. Então, o que eu vou fazer? Ó, 80 mais 20 eu copio, menos, abro o colchete. Abro o colchete. Por que eu mantive o colchete? Porque mesmo se eu resolver a divisão, ainda vai ficar mais gente dentro aqui. Ó, vai ficar mais números aqui. Se vai ficar mais um povinho aqui dentro, ainda tem que manter, tá bom? 10 dividido por 2. Quanto que dá 10 dividido por 2? 10 reais para duas pessoas. 5. Coloquei o 5 aqui. E depois o que eu fiz? Vezes 20 eu copiei, menos 10 eu copiei, ok? Fechei o colchete, mais 15. Copiei apenas, tá vendo? Ó? Copiei o 20, copiei o menos 10. Por quê? Eu resolvo parte por parte e vou copiando o resto. O que eu faço agora? Ainda tem colchete. Resolvo o colchete. Então, ó, copio 80, copio 20, menos, abre colchete. Por que abre? Porque mesmo se eu resolver a multiplicação, ainda vai ficar esse menos 10 aqui. Então vamos lá. 5 vezes 20 dá 100. Está aqui, ó. Eu fiz a multiplicação primeiro, depois eu tiro 10. Fiz a multiplicação, deu 100. Copia menos 10, fecha o colchete. Mais o 15. Ok? E agora, tem colchete ainda? Tem. Então o que eu faço? 80 mais 20 menos, eu copio, ó. Tudo que está antes do colchete eu copiei. 80 mais 20 e o sinal de menos. Vou resolver o colchete. Resolvendo isso aqui, aí só vai ficar o número. Aí eu posso tirar o colchete. 100 tira o 10, dá 90. Ficou 90, posso tirar o colchete, porque ficou só o 90. Copio mais 15 e fecho a chave. Reparo que eu fui por etapa, seguindo as ordens. Divisão, depois multiplicação, porque a divisão apareceu primeiro, e depois eu tirei. Agora, nessa chave, o que tem dentro dela? 80 mais 20 menos 90 mais 15. Como só tem mais e menos, se vocês quiserem fazer por etapa, 80 mais 20, aí copio o resto. Aí o que deu aqui, menos o 90. Pode fazer por etapa. Mas como só tem mais e menos, se quiserem fazer tudo de uma vez como eu fiz, pode, ó. Como que fica? 80 com mais 20 dá quanto? 80 com mais 20? 100. 100 tira 90, vai dar 10. 10 soma com mais 15, vai dar 25. Ok, gente? Então, o que eu fiz aqui? Como era só mais e menos, eu posso fazer tudo junto de uma vez. Quando tiver divisão, multiplicação, faz por etapa, tá bom? Aqui só ficou a chave. E como ficou só a chave, dentro dela estava tudo isso aqui, e era só mais e menos, eu resolvi aqui. Belezinha? Gente, ó, exercícios para vocês. E o que eu estou pedindo aqui? Determine o valor das expressões numéricas abaixo, tá bom? Coloquei para vocês aqui quantas? Deixa eu ver. Ixi, bastantinho. Coloquei 3, 7. Coloquei 7. A, B, C, D não tem colchetes, não tem nada, né? Nem chaves, nada. A, E, F, G já tem. Aí você faz por etapa, tá? Ó, primeiro faz isso, depois resolve tudo isso, respeitando divisão, multiplicação, tá? Aqui nesse parênteses, vocês vão dividir primeiro aqui e depois multiplicar por 10. Aqui, vocês vão fazer primeiro isso, vai por uma resposta. Copia todo o restante. O que vem antes e o que vem depois, você copia e resolve isso. Aí acabou o parênteses. Aí vai resolver tudo que está no colchete. Só que tudo que está no colchete tem essa divisão aqui no meio.
Então, esse 25 mais não é a primeira coisa que resolve no colchete. A primeira coisa vai ser a divisão aqui. Enfim, tentem fazer. Próxima aula eu coloco a correção para vocês. Aqui eu vou botar o link dessa videoaula da orientação dos exercícios para vocês. Ok? Então, 20, na aula de sexta-feira, 21, sai a correção desses exercícios. Tá bom? Fiquem com Deus então. Boa aula. Até uma próxima.